Muy buenos Bom días. dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos vocês, os meus queridos irmãos e irmãs dos diferentes lugares no mundo onde vocês estão assistindo neste momento. E também gostaria de cumprimentar as pessoas que pela primeira vez estão assistindo o ensinamento hoje. Sejam bem-vindos todos vocês e que o nosso Deus Todo-Poderoso esteja com cada coração e cada vida e cada pensamento, que o Senhor esteja com todos vocês e se manifeste nas suas vidas do jeito que Ele tem feito todo esse tempo de pandemia, onde o Senhor não nos abandonou. Ele sempre esteve conosco e tem feito muitos milagres, milhares de milagres o Senhor faz, abençoando todas as pessoas sem fazer diferença nenhuma entre elas, porque o nosso Deus só olha o coração e a intenção de cada pessoa. E eu também gostaria de cumprimentar as pessoas que estão aqui comigo hoje. Eu cumprimento vocês com todo o meu coração e vocês podem se sentar e vamos começar o nosso ensinamento assim. E antes vamos cantar para o Senhor a capela, cantando só com o instrumento que é a nossa voz. Nós vamos cantar ao nosso Deus. Vamos abrir o nosso inário e buscar o hino número 75. E vamos cantar ao Senhor o hino que é intitulado Quando Ele Veio ao Meu Coração. Quando Deus veio ao meu coração. E daí o nosso Deus começa a morar no nosso coração. Então as nossas orações, as nossas petições a Deus tem que ser pedir ao Senhor que Ele sempre segure na nossa mão, que Ele sempre se lembre de nós, que Ele olhe para nós, que Ele nos ouça, que Ele seja nos conduzindo pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade, que Ele nos leve pelo caminho da perfeição, que Ele segure na nossa mão. Entre outras coisas, é isso que nós temos que pedir para o nosso Deus. Então, felizes e contentes, louvando ao nosso Deus com a nossa alma, vamos cantar ao Senhor o hino 75. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ya no voy por la senda que el mal me trazó. Solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró. Cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón, ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón.
Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Glorificado nuestro Deus, nosso Deus. E que hermoso é tão es, formoso cantar ao Senhor. Nós deveríamos cantar ao nosso Deus todas as vezes que vocês afastem um tempo para louvá-lo, para orar para Ele. Cantem ao Senhor também, cantem um hino, cantem um coro e façam-o com todo o seu coração. Não achem que vocês precisam ser cantores profissionais para louvar a Deus. Só façam com todo o seu coração e a sua alma e vocês vão ver como Deus vai ficar agradado com isso. Porque diz na Bíblia que Deus fez os seres humanos para louvá-lo. Diz que Ele fez o homem para que o homem louvasse o nome dEle e glorificasse Ele. Contudo, o homem desviou o seu caminho e não usou as ferramentas que Deus deu para ele para louvá-lo. As pessoas, ao invés disso, distorceram o seu caminho, se desviaram e foram ajudados pelo inimigo, é claro. Ele fez que os corações se corrompessem e se afastassem de Deus. Mas agora que o Senhor teve misericórdia de nós e nos deu a oportunidade de conhecer os seus caminhos, nós conseguimos entender e compreender que a honra e a glória são para Ele, que nós temos que cantar para Ele, louvá-lo, invocar o seu nome sempre. E desse jeito, então, sempre vamos ter as bênçãos do nosso Deus todos os dias da nossa vida. No lugar onde nós estivermos, no lugar onde nós formos, Deus estará conosco. A honra e a glória é para o nosso Deus. E hoje vamos começar o nosso ensinamento, ou a continuação do nosso ensinamento, no capítulo 5 de Gálatas, e nós vamos ler desde o verso 1 até o 15. Se der tempo, nós vamos conseguir terminar o capítulo, mas, contudo, vamos continuar falando do assunto que falamos semana passada ao respeito da liberdade. Aquela liberdade que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós quando Ele veio ao mundo. E essa liberdade falava ao respeito de que na antiguidade Deus tinha formado um povo chamado povo de Israel. E Deus colocou para eles uns mandamentos, deu para eles uns mandamentos, umas ordens que eles tinham de cumprir. Contudo, eles não conseguiram cumprir, porque foram fardos muito pesados que Deus colocou em cima deles, sabendo que o coração deles era nécio e rebelde, teimoso, e que eles não fariam a vontade de Deus. Então diz na Bíblia que Deus colocou neles fardos que eles não conseguiriam levar. E aquilo se tornou uma escravidão para o povo. Eles se tornaram escravos das ordens e do pecado, porque os mandamentos e as ordens do Senhor proibiam fazer determinadas coisas, determinadas atividades, agir de um determinado jeito, e eles não conseguiram cumprir aquilo. Então, por causa disso, diz aqui que eles viviam na escravidão do pecado e do diabo. E a liberdade que nós falamos semana passada é aquela liberdade que Deus deu para nós quando veio o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio pregar, quando Ele veio e morreu na cruz do Calvário. E Ele trouxe essas boas novas, Ele trouxe um plano de salvação diferente, pelo qual nós lutamos agora. Por causa desse plano vem a liberdade. E a liberdade acontece quando o Senhor Jesus veio e disse para nós que todo aquele que acreditar nele, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus e que Ele é o único caminho que nos leva para a vida eterna, aí acontece a liberdade. Porque quem acreditar e seguir nesse caminho ficará livre, porque não será mais escravo do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo vem na vida desse homem ou dessa mulher e tira dele essa vontade de pecar, essa tendência pecaminosa. Aí então eles saem da escravidão e não mais são escravos do diabo, porque é o Espírito Santo quem ajuda as pessoas a viverem nessa liberdade. E essa é a liberdade que o nosso Deus trouxe
para nós. E no capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo disse: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não estejais outra vez sujeitos a jugo de escravidão. Então, essa liberdade, quando ele disse estai, pois, firmes na liberdade, é porque eles já tinham se convertido ao Evangelho, tinham se convertido ao novo plano de salvação, a Cristo mesmo. Cristo é o caminho e Ele é o único intermediário entre os homens e Deus. Ele é o único que nós temos de invocar, porque Ele é o único poderoso que consegue interceder, interferir por nós. Então diz aqui que todos aqueles que tinham acreditado e entendido e se convertido, ele pede para eles serem firmes aqui na liberdade com que Cristo nos libertou. E no verso número 2 ele disse: vede, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então Paulo aqui quis lembrar para eles de novo que eles, a maioria deles, estavam vivendo sob o jugo da lei de Moisés. E que na lei de Moisés não tinha liberdade. Mas antes de nós continuarmos lendo nesse capítulo, no capítulo de Gálatas, vamos buscar a promessa que Deus fez na antiguidade por meio dos seus profetas, especialmente aqui em Isaías, no profeta Isaías, onde Deus falou sobre a liberdade que o Senhor enviaria no futuro. Em Isaías 61, em Isaías, no capítulo 61, no verso do 1 até o 10, Deus, por meio do profeta Isaías, fez umas promessas para o futuro, levando em consideração que naquela época, quando Isaías profetizou, todos estavam sob o jugo da lei de Moisés. Todos lá estavam confinados e viviam e tinham que cumprir aquelas leis que estavam na lei de Moisés. E lá então Deus usou Isaías para profetizar ao respeito do futuro, ao respeito das boas novas. E diz aqui no verso 1 de Isaías 61, diz: o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim. Aqui, o Senhor Jesus era quem falou, porque o Senhor Jesus foi o Messias, quem Deus ia enviar. Aqui eu falo do futuro porque estamos lendo em Isaías. Era muitos séculos antes da vinda do Senhor. E no futuro de Isaías, o Senhor estava falando e o Senhor Jesus falou aqui sobre o que Deus tinha falado para ele, que ele tinha que fazer, o trabalho dele, o ministério, que ele teria de começar aquela construção de um templo, de uma igreja, pregando as boas novas, pregando um novo método de salvação. Por causa disso, no verso 1 de Isaías 61, diz: o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim. Essas aqui são palavras do Senhor Jesus, do Messias, porque me ungiu o Senhor para levar as boas novas aos pobres, para curar aos quebrantados de coração, para proclamar a liberdade dos cativos e aos presos a liberdade do cárcere. Esses cativos, quando ele foi pregar, diz aqui que ele trazia boas novas aos pobres e curava os quebrantados de coração e proclamava a liberdade dos cativos, mas não era uma escravidão física. Porque talvez alguém poderia achar que o Senhor aqui falou que ele ia dar liberdade a todos os escravos e vai tirar todas as pessoas das prisões. Mas não, aqui ele falou num sentido espiritual. Eram os cativos do pecado, aqueles que eram presos do cárcere do diabo, porque o diabo tinha dominado todas as pessoas, fazia elas serem presas, escravas do pecado, porque elas não tinham liberdade de viver uma vida de paz, de felicidade, de alegria. A vida que eles tinham parecia como se fosse uma prisão, como se eles estivessem trancados. E o Senhor aqui,
disse que Deus o Pai enviaria o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo seria enviado para que ele fizesse esse trabalho todo aqui, para que ele desse liberdade a esses cativos, para que ele libertasse esses presos. E no verso 2 diz para proclamar o ano da boa vontade do Senhor, para proclamar as boas novas de salvação, o reino dos céus. Por causa disso, João, ele falou e disse para as pessoas, João Batista, quando ele pregou, ele falava para as pessoas: preparem os seus corações, porque atrás de mim vem o Messias, vem o Salvador, o prometido, aquele quem Deus prometeu desde a antiguidade. Vem e o reino dos céus se aproxima e vocês viverão uma vida nova e diferente. Então se preparem para que quando ele apareça aqui, os seus corações estejam prontos para recebê-lo. Então, esse ano da boa vontade do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar a todos os que choram, mas não eram os que choram por causa dos seus parentes ter morrido, eram os que choravam e tinham um coração triste porque Deus tinha abandonado eles, porque Deus tinha se esquecido de todos eles por eles terem sido contra a vontade de Deus, porque todos falharam e pecavam diante de Deus. E era por causa disso que Deus comparava eles com, por exemplo, uma mulher que fica viúva quando seu marido morre e ela fica viúva. Deus dizia para eles que ele era como um esposo daquele povo, mas pelo pecado deles, ele abandonou-os e eles ficaram sozinhos como as viúvas. E é por causa disso que ele disse aqui que era para consolar a todos os que choram, os que estavam sem Deus nos seus corações. E o Senhor Jesus veio fazer essa obra de reconciliar todas essas pessoas que estavam afastadas de Deus, longe de Deus, que Deus tinha ficado bravo com eles. Diz aqui que o Senhor, ele estava vindo para reconciliar e juntar de novo essas pessoas com Deus, com a ajuda do Espírito Santo. E no verso 3 diz que o Salvador também viria para ordenar que os aflitos de Sião, e os aflitos de Sião são aqueles que iam acreditar no Senhor e fariam parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos lembrar que a igreja do Senhor Jesus também chama Sião, ou chama a Jerusalém celestial, a Jerusalém espiritual. E diz aqui que ele viria para ordenar que os aflitos de Sião deem-se diadema no lugar de cinzas, desse óleo de gozo no lugar de luto, manto de louvor no lugar de espírito abatido, e serão chamados árvores da justiça, plantio do Senhor para sua glória. Essa aqui foi a promessa para o futuro, o futuro no qual nós já estamos vivendo, esse futuro. E nós poderíamos dizer também que aqui nenhum de nós poderíamos mais dizer que estamos de luto, ou estamos amargurados, ou tem angústia no nosso coração, que nosso espírito está angustiado, porque nós conhecemos já esse Deus vivo, esse Salvador, esse Rei que veio para falar e publicar, proclamar essas boas novas e falar para as pessoas: acreditem, confiem em mim, me sigam, porque eu sou o caminho. Então, o que o Senhor tem feito desde aquela época, desde essas profecias? Essas profecias acabaram se cumprindo muitos séculos depois, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas é muito importante nós lermos isso aqui e voltar atrás no tempo, como fizemos agora, lendo as promessas que o Pai fez por meio de Isaías. E nós podemos perceber que essas profecias se cumpriram desde faz mais de 2000 anos. Elas vêm se cumprindo e hoje elas se cumprem na nossa vida. E é por causa disso que nós não podemos negar que Deus existe. Não podemos negar que o nosso Pai enviou o seu Filho, Cristo, porque nós já vimos a sua glória, as suas maravilhas, o seu jeito de agir. Nós vimos a mão dele na nossa vida. Então, como poderemos duvidar dele? E vamos continuar então, tendo voltado no tempo.
no verso 4, onde diz que depois do Senhor nos chamar todos árvores de justiça, os crentes do Senhor, diz, reedificarão as ruínas antigas e reerguerão os primeiros assolamentos e restaurarão as cidades arruinadas, os escombros de muitas gerações. Aqui o Senhor falou naquela época que haveria uma completa restauração, mas não era fisicamente, não era que as pessoas voltariam a edificar os povos e as cidades que tinham sido destruídas pela guerra, ou que eles construiriam templos físicos como aqueles que tiveram na antiguidade, ou que iam construir de novo o templo de Salomão. Não era disso que ele falou aqui. Aqui, ele estava falando a respeito de toda a vida espiritual dos homens e das mulheres que viveram sob essa escravidão, mas quando o Senhor Jesus veio, Ele tirou todos eles e fez eles livres. Todos somos livres agora no Senhor. Então, nós poderemos dizer que antigamente éramos ruínas e o Senhor nos restaurou. Ele nos tirou dessa escravidão e agora nós somos livres. E estamos com Deus, vivemos com Deus. Isso aí é o mais importante, acreditar no Senhor para conseguir ser livres e viver uma vida com Cristo. E viver com paz, com felicidade, com alegria, com a proteção de Deus, porque Deus guarda e protege, porque Deus providencia tudo que você precisa. Ele não faz ninguém que seguir Ele e que servir Ele ter falta de nada. Então aqui fala no verso 5, e estrangeiros apacentarão vossas ovelhas, mas não está falando de ovelhas físicas, fala das pessoas, e esses estrangeiros, aqui ele falou com o povo de Israel, então ele falava para eles sobre os estrangeiros que seriam gentios. Então nós nos consideramos gentios ou estrangeiros, e aqui diz que os estrangeiros apacentarão vossas ovelhas, quer dizer que eles seriam um povo só, seriam um só redil, um só rebanho de homens e mulheres crentes em Cristo Jesus, crentes no Evangelho. Então esses gentios também pregariam e ensinariam o Evangelho a todos os que talvez alguma vez foram o povo de Deus. Então diz aqui que eles também apacentariam essas ovelhas. Diz, e os estranhos, que também são os estrangeiros, serão vossos lavradores e vossos vinheteiros. Quer dizer que o Senhor aqui mostrou aquela união que não teria mais israelitas, só o povo de Israel afastado dos gentios, afastados dos estrangeiros, mas que todos os que acreditassem no Senhor e aceitassem o caminho que Deus ofereceu para eles, e que foi uma realidade com a vida e os atos do Senhor Jesus na terra, eles seriam considerados um só povo. Todos estariam trabalhando uns para os outros, evangelizando e orando uns pelos outros e ministrando os dons espirituais uns aos outros. É isso que o Senhor falou aqui por meio de Isaías. Ele falou essas promessas tão formosas para o futuro. E o futuro se cumpriu com Cristo e continua se cumprindo conosco. No verso 6 diz, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vós quem? Os crentes do Evangelho de Cristo Jesus, aqueles que seguem o Evangelho e cumprem os mandamentos do Senhor. Diz aqui, sereis chamados ministros, no verso 6, ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, quer dizer que eles iam desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem no mundo para os seus crentes, para os seus seguidores, e com sua glória vos enfeitareis. Diz, em lugar de vossa dupla confusão e vossa desonra, sereis louvados em vossas herdades. Por isso, vossas terras também possuirão dupla honra e tereis gozo perpétuo. Tudo isso aqui são bênçãos espirituais que o Senhor oferece, mas o Senhor fez essas promessas aqui, representando elas com coisas físicas e materiais para que as pessoas pudessem entender melhor o que elas iam receber naquele futuro. No verso 8 diz, porque eu, o Senhor, sou amante do direito, o roubo e o crime, me aborrecem, portanto, dar-lhes-ei sua recompensa lealmente e farei com eles uma aliança perpétua, com os crentes, com os seguidores do verdadeiro Evangelho de Cristo. Verso 9, a descendência
descendência deles, diz aqui, será conhecida entre as nações, e seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que são a linhagem que o Senhor abençoou. Essas aqui são as promessas maravilhosas que o Senhor fez por meio de Isaías para os crentes deste caminho do evangelho verdadeiro do Senhor, que eles iam se regozijar em todas essas bênçãos, e não somente seria uma nação, um povo só, mas seria o mundo todo, porque em todas as nações haverá pessoas crentes que se convertem ao Senhor, e são eles quem vão desfrutar de todas essas maravilhas e bênçãos que Deus tem para os seus seguidores. No verso 10 diz: regozijar-me-ei grandemente no Senhor, minha alma se alegrará em meu Deus, porque me vestiu com as vestiduras da salvação. Quem ele vestiu? Os seus crentes, os homens e as mulheres do mundo todo, crentes que fazem parte da igreja do Senhor. Diz aqui que vestiu eles, está vestindo eles com as vestiduras da salvação. Envolveu-me com o manto da justiça, como um noivo que se põe uma diadema e uma noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz seu renovo e como o horto faz brotar sua semente, assim Deus, o Senhor, fará brotar justiça e louvor diante das nações, mas é para os seus crentes que moram nessas nações, porque Ele cuida dos seus crentes. E aqui nós temos essa promessa da liberdade, a liberdade que Paulo falou lá em Gálatas, onde ele disse: tomem cuidado com a liberdade que Deus deu para vocês, cuidem dessa liberdade, não percam ela, não voltem atrás, não regridam, continuem em frente até o fim da sua vida, continuem até vocês alcançarem essa meta. E é essa liberdade que nós temos que aproveitar. E em 2 de Coríntios, ele também fala para nós, o apóstolo lembra para nós em 2 de Coríntios 3:17, 2 de Coríntios, no Novo Testamento, no 3:17, o apóstolo lembrou para os crentes e destacou, ele quis destacar o ministério daquela nova aliança. E a nova aliança é o Evangelho de Cristo. Eu falo isso muitas vezes porque há pessoas que não entendem, elas ficam confusas e elas escrevem para mim e perguntam: eu não entendi aquilo, eu não entendi isso aqui. E é por causa disso que eu falo muitas vezes a mesma coisa, para ficar bem claro. Então aqui no 3:17, o apóstolo Paulo, quando ele falou a respeito do ministério que Deus tinha dado para todos os seus apóstolos de pregar esse evangelho maravilhoso, falando a respeito dessa liberdade que Cristo Jesus deu por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que veio ao mundo, veio à terra para morar nos corações dos seguidores do nosso Deus. E então diz que, ao respeito dessa liberdade maravilhosa, nós temos que tomar muito cuidado para não perdê-la, não perder essa liberdade. E é por causa disso que ele destacou aqui no verso 17 de 2 de Coríntios 3:17. No 16 diz: mas sempre que alguém se converte ao Senhor, todos os que estavam sob a escravidão dos mandamentos da lei de Moisés, quando eles abrem os seus olhos, porque Deus abre os olhos para que eles possam se converter ao Senhor e ao Evangelho, então diz que aquele véu que eles tinham é tirado. Esse véu não deixa eles entender nem compreender a doutrina, mas que alguns será tirado esse véu deles, porque eles vão ter um coração aberto, disposto para Deus. E diz que quando eles se converterem ao Senhor, esses que são escravos terão esse véu tirado deles, porque ao ser escravos da lei de Moisés, eles ficaram sendo escravos do pecado e do diabo, porque eles não conseguiram cumprir os mandamentos. É isso que aconteceu. E no verso 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito. Diz aqui que o Senhor Jesus é o mesmo Espírito de Deus. E onde está, ou onde se manifesta, ou onde age o Espírito do Senhor, no coração de quem
tiver aberto o seu coração e quiser que o Espírito de Deus esteja nele ou nela, diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E ali onde? No coração dos homens e das mulheres que têm aberto o seu coração, que receberam o Senhor, acreditaram nele, moram com ele e o Espírito do Senhor mora no coração deles. Então diz aqui que o Senhor é o Espírito de Deus, é o mesmo. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, naquele coração daquele homem, daquela mulher, ou daqueles milhares de homens, milhares de mulheres que se convertem a Deus. Se o Espírito de Deus estiver no coração deles, diz aqui que ali há o quê? Liberdade. E por que liberdade? Porque não mais somos escravos, porque não há mais a escravidão ao pecado. Porque o que o Espírito Santo faz? Quando o Espírito Santo vem para morar no coração daqueles homens e daquelas mulheres crentes que aceitaram o Senhor, que aceitam e fazem a vontade do Senhor, então o Espírito Santo tira deles a vontade de pecar. Tira deles a vontade da carne, a vontade de ficar pecando. O Espírito Santo faz uma limpeza neles de um jeito que a pessoa consegue olhar para as coisas, mas não tem mais a vontade de fazer aquilo. Não há mais vontade nela de pecar desse jeito. Deus tira dela isso, não há mais isso nela. E quando ela não tem mais a vontade de pecar, então ela se sente livre, ela é livre. Ela não mais se sente escrava do pecado. Ela não se sente mais escrava nem do diabo, nem do pecado, não é mais dominada pelo diabo. É livre, então Deus abençoa essa pessoa. E então Deus entra nessa pessoa, dá poder para ela, dá dons, dá capacidades para que essa pessoa tenha a autoridade de orar, impor as mãos, repreender o diabo, repreender o inimigo, repreender as tentações e tudo que o diabo quiser apresentar na frente dela. As tentações, as armadilhas, a pessoa tem a capacidade de repreender e falar não. Porque eu sou livre agora, não tenho mais vontade de pecar. Então agora eu sou um filho de Deus, eu me tornei um filho de Deus. Eu sou seguidor de Cristo. Eu sou crente de Cristo. E eu sigo esse evangelho, eu sigo esse caminho reto do Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor está conosco. É isso que Deus faz na nossa vida. É essa liberdade. E é por causa disso que agora nós vamos voltar para Gálatas. Vamos voltar para Gálatas no capítulo 5. O apóstolo disse: estai, pois, firmes. Sejam firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não estejais outra vez sujeitos a jugo de escravidão. Não estejais mais sujeitos ao jugo de escravidão. Sejam livres. Mesmo as pessoas que praticaram a idolatria durante toda a sua vida, porque há tantos lugares e tantos países onde as pessoas praticam muito a idolatria, há muitos deuses. E eles chamam de muitas formas, e há diferentes deuses, para cada coisa há um Deus. O Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus da semeadura, o Deus da colheita, o Deus do amor, o Deus do amor, o Deus da escassez. Então, há tantos deuses e ídolos que eles veneram e adoram. Essas pessoas, elas também são escravas das suas crenças, elas são escravos do diabo. O diabo tem feito deles escravos e então essas pessoas não têm paz, não têm felicidade. É como se eles estivessem trancados em masmorras, em lugares onde não dá para enxergar o sol, onde não chega a luz. Como na antiguidade, quando tinham todos esses tipos de tormentos para os seres humanos, do mesmo jeito o diabo, ele também faz das pessoas escravas, e mesmo que as pessoas estejam vivendo, que estejam ao redor de muitas pessoas, elas sentem que são escravas, que estão sem luz, que elas vivem como se estivessem numa prisão por causa das suas crenças, da sua religião, por causa do diabo ter escravizado eles. Eles não são livres.
E quem nos dá a liberdade verdadeira é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos fez livres. E hoje em dia, muitas pessoas ainda são escravas do diabo e elas estão sofrendo e são atormentadas pelo diabo. Tantas pessoas que nós vemos hoje que estão sendo atormentados por bruxarias e feitiços, coisas que existem demais na sociedade. E as pessoas sofrem e elas vivem uma vida de amargura, de tristeza, de abandono. Mas se as pessoas conhecessem a Deus, se elas tivessem interesse em ler a Bíblia para achar a Deus, para conhecer a Deus, a vida e a situação dessas pessoas seria diferente. Mas acaba não acontecendo assim porque eles são escravos do diabo. Contudo, alguém pode se esforçar sim e lutar. Hoje, há tantos meios que nós podemos usar para encontrar o caminho do Senhor. Há tantas formas. Temos a internet, por exemplo. Na internet, você acha, se você procura, eu quero achar uma Bíblia. Eu quero ler uma Bíblia onde falem de Cristo. Eu quero que falem para mim de Deus. É só você digitar e a internet mostra para você, leia tal coisa, faça tal coisa. Hoje é tão fácil, não é que nem antes, porque antes tinha-se muito desconhecimento das escrituras de Deus da Bíblia, as pessoas não conseguiam ler a Bíblia tão facilmente, só que hoje a Bíblia é muito fácil de achar, por meio da internet todos conseguem achar, e nós temos que ler a Bíblia para achar o caminho que nos faça sair da escravidão. E aqueles que já estão na igreja, que já se converteram, pelo menos já estão há anos na igreja, 5, 10, 15 anos na igreja, não saiam dessa liberdade que Deus deu para vocês. Não voltem atrás, não regridam. Essa é a minha sugestão. Vocês devem valorizar, porque aqueles que já vieram na igreja, que Deus libertou-os e abençoou-os e falou com vocês e fez promessas para vocês, vocês não podem voltar atrás nesse caminho. Continuem em frente, porque vocês não podem continuar vivendo sob essa escravidão, nessa escuridão, nessas trevas, ignorando as coisas de Deus e ainda sofrendo por não estar com Deus. Então, o apóstolo aqui, ele falou no verso 3, ele disse de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. O apóstolo Paulo, ele enfatizava bastante para os judeus sobre a lei de Moisés, porque naquele tempo as religiões que existiam era só a lei de Moisés e depois veio o evangelho do Senhor Jesus Cristo e dá a impressão que para eles, segundo eles, era uma religião nova. E tinha também o paganismo, que era a idolatria das outras nações, do restante das nações. Então, por causa disso, o apóstolo sempre focou os ensinamentos dele e quis insistir bastante sobre a lei de Moisés. Mas nós, hoje, não temos só a lei de Moisés. Existem milhares de religiões e milhares de crenças e pessoas que ainda se chamam cristãs. Tem milhares de denominações que se chamam de cristãos e falam que leem a Bíblia, mas eles não têm a Deus, não têm o Espírito de Deus que guie eles e oriente eles e ensine eles como andar pelo bom caminho, pelo caminho da perfeição, da retidão. Eles não têm isso aqui. Então hoje nós também vamos nos focar falando que as pessoas se afastem daqueles caminhos distorcidos, daqueles caminhos errados que as religiões, quaisquer que forem, têm mostrado para as vidas deles, porque aquilo não dá paz, nem alegria, nem felicidade na vida deles. Aquilo não vai dar a vida eterna para eles. Nós temos que seguir o caminho da perfeição, que é aquele onde um homem ou uma mulher conhecem a palavra de Deus, conhecem os mandamentos, se afastam do pecado com a ajuda de Deus e começam a viver uma vida com o Espírito Santo e seus dons maravilhosos. Viver a vida com o Espírito de Deus é ser guiados pelo Espírito de Deus, que o Espírito de Deus more dentro dos corações. É essa a verdadeira religião. Então eu vou continuar lendo o que o apóstolo
naquilo que ele focou nos judeus. Eu também vou me focar nas outras religiões, diz aqui no verso 5, porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ele focou aqui na lei de Moisés, porque tinha crentes já, naquela época, já tinha crentes na igreja, cristãos, que tinham voltado e tinham se tornado novamente a lei de Moisés. Então o apóstolo, ele estava triste, vendo que as pessoas estavam perdendo seu tempo, que elas não estavam aproveitando a obra maravilhosa do Espírito Santo. Eles tinham voltado para continuar buscando a antiga religião que nunca tinha conseguido tirá-los da escravidão. E hoje, então, nós poderemos dizer a mesma coisa para as pessoas. Se você diz que é cristão, que você lê a Bíblia, que é cristão, eu parabenizo você, mas gostaria que você levasse em consideração que ainda precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Você precisa viver uma vida espiritual, quer dizer, uma vida sem pecado. Quando as pessoas, homens e mulheres, param de praticar o pecado, param de pecar, então nós dizemos que eles estão vivendo uma vida espiritual. Não é que eles estão voando pelo ar, é que você não está praticando pecados, você não está pecando. E você poderia perguntar quais são os pecados. A Bíblia conta tudo para você, faz uma lista dos pecados para você ler e buscar quantos são os pecados, quais são. Até na internet, se você perguntar quantos pecados existem, se você pede uma lista, com certeza vai surgir. E eles vão fazer uma lista de todos os pecados, porque eles fazem baseado naquilo que diz na Bíblia, para dar a sua informação. Então, as pessoas que não praticam o pecado, porque agradam a Deus e seguem o caminho de Deus e são guiados pelo Espírito do Senhor, então, essa pessoa, ela já vive na liberdade e nós chamamos essa pessoa de espiritual. É isso que nós chamamos de uma pessoa espiritual. Mas uma pessoa que vive praticando pecado toda hora, falando palavrões o tempo todo, xingando, ficando bêbado, estando em orgias, tendo imundícies, fazendo homicídios e sequestros e roubos, tudo aquilo. Se você faz tudo aquilo, essa pessoa não está vivendo uma vida espiritual. Se ela se afastar disso, então nós falamos ela está vivendo uma vida espiritual com Deus. É isso o que nós aqui estamos lutando para fazer, o que nós pregamos e ensinamos para as pessoas, porque há milhares de religiões e as pessoas poderiam dizer: ah, mas eu também leio a Bíblia do mesmo jeito que você. Mas é essa a diferença, tá? Você lê a Bíblia, mas você está lendo ela espiritualmente ou historicamente? Você acha que ela é um conto, uma narração? Você acha muito bonito o que contam a respeito dos personagens? Como é que você lê a Bíblia? Temos que lê-la num sentido de conseguir achar doutrina profunda, a palavra de Deus aprofundada, para achar o caminho que nós temos que seguir para agradar o nosso Deus. Esse é o jeito certo de ler a Bíblia. E é por causa disso, quando nós lemos em 1 de Coríntios 3,17, onde diz que onde está o Espírito de Deus, porque precisa estar nos corações dos homens e das mulheres, diz que lá a liberdade, aí a liberdade. E eu adicionaria também, e a pessoa vive uma vida espiritual. No verso 7... Então o apóstolo lhe disse no verso 7, vós corrieis bem. Eles estavam fazendo as coisas do jeito certo, eles estavam seguindo o evangelho, a vida cristã, a vida no Senhor, eles estavam bem. Mas o que aconteceu? Quem vos impediu de obedecer à verdade? O que aconteceu? Quem fez isso? É claro, o inimigo, o diabo. Ele entrou no meio do caminho da vida dessas pessoas para fazê-los voltar, para fazê-los perder as suas bênçãos. E hoje acontece a mesma coisa com muitas pessoas que, andando no caminho certo, desfrutando das bênçãos espirituais e das promessas do Senhor, dos dons, eles acabam voltando porque alguma coisa cruza no meio do caminho deles, alguma coisa, alguém, um inimigo.
Então, por isso aqui temos que lutar e sermos firmes e seguir em frente naquilo que nós conhecemos e naquilo que Deus tem dado para nós. Você veio para a igreja pela primeira vez e Deus falou com você, fez promessas para você e você se apaixonou por Deus e você gostou e seguiu vindo, então segue em frente, continua buscando, continua investigando até Deus se manifestar na sua vida, para Ele ensinar você, para Ele segurar na sua mão e te dar felicidade, porque é Ele quem dá felicidade. Então, vamos continuar lendo naquilo que Paulo disse para os Gálatas, e diz no verso 8, diz, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ele estava muito angustiado, percebendo que eles tinham voltado atrás. Ele até disse para eles que era mau testemunho. Aqui no 9 diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele disse, contamina, leveda. Então, ele disse que se alguém serve como tentação, como tropeço, como armadilha do inimigo na sua vida espiritual, no caminho que você está andando, então diz que você vai ser contaminado e o restante também. Se você ficar duvidando, não acredito, talvez sim, talvez não vou fazer isso, vou fazer o outro, vou viver a vida do mundo, eu gosto do prazer do mundo, eu gosto das paixões do mundo, então você está contaminando os outros, você está levedando o restante da massa, você está contaminando a vida espiritual das outras pessoas que ficam ouvindo e vendo você. Eles ficam contaminados e aí, então eles também vão ficar desanimados e é isso que Deus não quer, é isso que o Senhor não quer, que nós sejamos tropeço na vida dos outros. Ele quer que nós sejamos bom exemplo, que nós sejamos bom testemunho para a vida dos outros e isso começa desde a nossa casa, na nossa vida pessoal, o bom exemplo e o bom testemunho que nós temos com aqueles do nosso lar e depois dos de fora. Então ele pede para nós não sermos fermento, mas cada um ser único com o seu critério, com a sua autonomia, ter convicção, ter segurança no Senhor. No verso 10, o apóstolo disse, confio de vós no Senhor, que não pensareis de outro modo, mas aquele que vos perturba sofrerá a condenação, seja ele quem for. Quer dizer, a pessoa que foi mau testemunho na sua vida espiritual. Ele disse, eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Como ele foi judeu, o apóstolo Paulo, e ele foi judeu, então ele disse aqui, se eu estivesse ainda pregando a circuncisão, por que eu continuo padecendo, sofrendo? Eu estou sofrendo? É porque eu parei de pregar sobre a circuncisão, quer dizer, a lei de Moisés, porque quando ele fala aqui sobre a circuncisão, isso quer dizer a lei de Moisés. Então ele disse, se eu ainda pregasse a lei, será que eu seria perseguido? Não, eu estou sendo perseguido porque eu estou pregando a verdade de Deus, o evangelho. Então ele falou bem claro para eles, falando, não, eu não estou mais pregando a lei de Moisés. Eu fui judeu sim, mas agora eu estou no novo caminho, nas boas novas, no novo método de salvação. É lá que eu estou. Na obra gloriosa do Espírito de Deus, é nisso que eu trabalho. É o que ele quis esclarecer para as pessoas. E no verso 12, dá a impressão que, como eles tinham voltado do caminho do Senhor Jesus, eles voltaram novamente para a lei de Moisés, ele disse para eles no verso 12, tomara até se mutilassem os que vos perturbam. E isso é porque naquela época, o grupo de crentes em Cristo que tinham saído do judaísmo, da lei de Moisés, todos eles tinham entrado na igreja, mas o diabo estava usando alguns deles para serem tropeço na vida espiritual dos crentes e tentavam forçar as pessoas a se circuncidar. E o apóstolo, muito bravo por causa disso, ele disse, então, aqueles que estão tentando forçar vocês a se circuncidar, tomara que eles também se mutilem, ao invés de ficar fazendo isso com vocês, tentando roubar a sua vida espiritual, tentando roubar a sua fé no Senhor, tirando as bênçãos que vocês teriam de receber no Senhor,
fazendo vocês tropeçarem e voltar de novo. Então, por causa disso, o apóstolo disse: tomara até que se mutilem. No verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Bem, mas no verso 12 eu vou voltar porque ele disse: tomara até se mutilassem os que vos perturbam. Como ele ensinou aqui que estavam forçando eles a se circuncidar, forçavam eles, e a circuncisão era uma pequena cirurgia numa parte do corpo do homem. Por causa disso, o apóstolo disse no 12, aqueles que estão tentando forçar vocês a se circuncidar, é melhor eles mesmos fazer essa cirurgia, se mutilar desse jeito. Foi o que o apóstolo disse. Eu gostaria de esclarecer, porque tem muitas pessoas que não conseguem entender do que o apóstolo falou. E aqui no verso 13, ele disse: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A liberdade, vocês já são livres, não são mais escravos da lei de Moisés, nem sob a escravidão das crenças religiosas, do paganismo, da idolatria. Vocês não são mais escravos dessas coisas, vocês são livres no evangelho verdadeiro de Cristo. As pessoas são livres. Então ele disse: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele disse aqui, não é para vocês tornarem essa liberdade numa libertinagem. Não façam isso. Vocês precisam tomar muito cuidado, porque a liberdade que Deus deu para vocês não é para vocês tornarem ela em libertinagem e começar a pecar e fazer ainda maior pecado que afaste vocês da vida do Senhor por não ter sabido aproveitar as oportunidades que Deus está dando para vocês. Sejam prudentes, sejam moderados, tomem cuidado no jeito que vocês vivem e no jeito que vocês agem. É isso o que ele disse para que eles não acabassem caindo na libertinagem. E no verso 14 diz: porque toda a lei se cumpre em uma só palavra. Diz aqui que toda a lei de Moisés se cumpre em uma só frase: amarás teu próximo como a ti mesmo. Diz aqui: amarás teu próximo como a ti mesmo. E quando ele fala aqui sobre amarás teu próximo como a ti mesmo, não é como as pessoas acham que amar o teu próximo é falar: eu te amo, eu gosto muito de você, e pronto, acabou. Não! Amar o teu próximo é não machucar, nem prejudicar, nem magoar o seu próximo. Não xingá-lo, não magoá-lo, não menosprezá-lo, não humilhar ele, não xingá-lo, não julgá-lo, não caluniar ele. Não traí-lo, nem acusar as pessoas de uma maldade que ela não cometeu, não fazer que ela seja levada presa injustamente, não enganá-lo. Bem, muitas coisas. Não fazer muitas coisas. É isso o que é amar o teu próximo. Por que você ofende? Por que você magoa o seu próximo? Por que você duvida dele? Por que você é o inimigo dele? Por que você guarda rancor dele? Por que você vai se vingar dele? É isso que chama amar o seu próximo. Não fazer nenhuma dessas coisas más contra uma pessoa, contra um ser humano. É isso o que significa amarás teu próximo. E diz aqui que toda a lei, todos os mandamentos de Deus diz que eles abrangem isso aqui, amar teu próximo como a ti mesmo. E é tão fácil de entender, irmãos, é tão fácil que ele diz aqui, amarás teu próximo como a ti mesmo. Nós nos amamos? Parem para pensar. Pensem, eu me amo? Você quer o melhor para você mesmo, não é? Você não gosta nem que belisquem você. Você não gosta disso. Se eles forem beliscar você forte, não faz isso comigo, dói. Aquilo dói em mim. É isso? Então, nós temos a vontade de ter o melhor para nós. Nós gostaríamos de não passar fome, nem passar frio, nem ter tristezas, nem ter carências, nem precisar de coisas. Gostaríamos que tudo saia bem na nossa vida, que nós sejamos felizes, que todos gostem de nós, que tudo seja fácil na minha vida. É isso que nós queremos para nós mesmos, não é? É isso, irmãos, e pessoas que estão me ouvindo. Então, ele disse aqui que eu preciso amar o meu próximo, que são as pessoas próximas a mim,
As pessoas que me conhecem, ou que eu conheço, desde a minha casa, desde o meu lar e daí pra frente, aqueles que me conhecem, aqueles que estão ao meu redor, nos estudos, no trabalho, na empresa, no negócio, nas viagens, as pessoas próximas a mim, eles são o meu próximo. Até mesmo os parentes da nossa casa, eles são o nosso próximo. E se eu amo eles, diz aqui que eu preciso amar eles como eu me amo. O que eu quero pra mim? Será que eu gostaria de ser humilhado? Será que eu gostaria de ser traído, de que mintam pra mim, que sejam hipócritas comigo? Não gosto disso, eu não quero isso pra mim. Como eu não quero isso pra mim, então eu não deveria fazer pros outros isso. E diz aqui que é sobre isso os 10 mandamentos. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Difícil, não é? Eu não acho que é difícil. Porque se nós temos a Deus, se nós temos o Espírito de Deus conosco na nossa vida, no nosso coração, aquilo não é difícil. Porque Deus vai estar lá e Ele nos muda e Ele nos dá amor, carinho, compreensão, misericórdia, paciência. O Senhor nos dá tudo para conseguir tolerar e suportar todas as pessoas e aquilo se cumpre. Aquilo se cumpre que o que eu quero para mim, eu faço com os outros. É para ficar bem claro esse conceito. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é muito formoso e nós temos que pedir a Deus nos ajudar. E o apóstolo disse aqui, porém, se vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos destruais uns aos outros. Mas observem, não sei se vocês me deixem, eu vou pedir para vocês, me deixem roubar uns minutinhos mais de vocês, porque o que segue aqui, é o que nós não temos que fazer e o que nós devemos fazer para provar que estamos amando o nosso próximo. Para provar se nós realmente amamos o nosso próximo. E como é que nós temos que amar o nosso próximo? Aqui temos alguns exemplos pequenos no que segue. O que fala sobre as obras da carne ou do nosso corpo físico e o fruto do Espírito que Deus dá para nós. O Espírito Santo, o Espírito de Deus dá para nós frutos, para nós termos frutos. Então vamos ler, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Andar no Espírito nós já sabemos que é não pecar. E diz, porque o desejo da carne, do nosso corpo físico, é contra o Espírito, e o desejo do Espírito de Deus é contra a nossa carne, e esses se opõem entre si para que não façais o que seja de vosso querer. Quer dizer que a minha carne exige de mim eu fazer coisas más, coisas de pecado, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus que entrou em mim, ele tira isso de mim e fala para mim não fazer, não faz isso, se sujeita a mim, é isso. Então, por causa disso, fala que ele se opõe entre si. E no 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, então não estais sob a lei, não estais sobre a escravidão do pecado, não estais sobre a lei do pecado, porque ao serem guiados pelo Espírito Santo, observem o que o Espírito Santo dá para nós. No 19, ora, as obras da carne são conhecidas, seria tão bonito que todos lessem: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, explosões de iras, discórdias, dissensões, fações. Continue no 21, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, diz aqui. E coisas semelhantes a essas, porque essas aqui são poucas. Aqui a lista que o apóstolo faz tem poucas coisas, mas como vocês conseguem observar, todas essas coisas listadas aqui são as obras da nossa carne, o que a nossa carne quer, o que o nosso corpo quer. Mas quando o Espírito de Deus vem em nós, quando nós nos convertemos ao Senhor e temos o Espírito dele conosco, diz que ele não deixa que a nossa carne caia nessas armadilhas, porque o que ele quer é que nós amemos o nosso próximo como nós nos amamos a nós mesmos, porque queremos o melhor para nós. Então, aqui ele começa a fazer a diferença entre o que a nossa carne quer e o que o Espírito de Deus faz por nós. E desse jeito, nós podemos dizer,
Eu amo meu próximo. E bendito seja o Senhor. Seria tão bonito que conseguíssemos fazer isso, vocês não acham? E diz aqui... Diz, invejas, bem, no 21, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos advirto, como já vos preveni antes, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E ainda mais coisas, porque na verdade há muitos pecados. Nós teríamos que fazer uma lista muito grande de todas as coisas más e os pecados que as pessoas fazem. E diz aqui que aqueles que praticam aquilo não herdarão o reino de Deus. Contudo, aqueles que se converterem ao Senhor no seu verdadeiro evangelho vão conseguir mudar. Porque o Espírito Santo vem e tira de vocês todas essas coisas. E aí, então, ele dará para vocês uma coisa muito linda. Veja no verso 22. Mas aquele que se converter ao Senhor, diz, o fruto do Espírito Santo é amor... Leiam também amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bendito seja o Senhor. Vocês não acham tão lindo aquilo que o Espírito de Deus dá para nós? Quando nós nos convertermos ao verdadeiro evangelho do Senhor, o Espírito de Deus dá para nós todas essas coisas. E aí então eu posso dizer que eu amo meu próximo. Eu poderia dizer isso, que eu amo o meu próximo, porque do mesmo jeito que eu quero o melhor para mim, eu também quero para o meu próximo aquilo. Então é tão formoso e observem a diferença tão grande que há entre viver sob o mandamento do Senhor, sob a graça do Espírito de Deus e os dons maravilhosos dele. É tão diferente de viver sobre o jugo da escravidão e do pecado. Essa é a grande diferença. Então, amar o seu próximo seria tão lindo, aí nós vamos agradar a Deus. E no verso 24 diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, quer dizer, com suas paixões e seus desejos, quer dizer, as nossas tendências pecaminosas, a nossa vontade de pecar. Diz aqui que são sacrificadas e crucificadas quando nós aceitamos o Senhor da Glória, quando nós aceitamos o Evangelho maravilhoso e as boas novas e a liberdade que o Senhor oferece para nós. E muitos já estamos vivendo nessa liberdade formosa do nosso Senhor. Então diz... E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. E se vivemos no Espírito de Deus, andemos também no Espírito de Deus. Não nos vangloriemos, não provoquemos uns aos outros, invejando uns dos outros. E aí ele começa de novo a admoestar as pessoas, porque elas precisam viver uma vida espiritual. E agora vocês conseguem entender o que é viver uma vida espiritual? Quando você vive uma vida espiritual, que é não praticar os pecados, não pecar, ao invés disso, ter os frutos do Espírito Santo. Então, você tem amor, gozo, paz, paciência, longanimidade, tolerância, bondade, mansidão, domínio próprio. Você tem carinho, misericórdia. Quando você faz tudo isso que são os frutos do Espírito de Deus que Ele dá para nós, aí então você poderia dizer, eu amo o meu próximo, bendito seja o nome do Senhor. E não é somente isso, amar o seu próximo, mas é amar o nosso Deus. Porque diz, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, até sobre mim mesmo. E depois disso, ama o teu próximo. Então, o que é aquilo? Não praticar o pecado e ter o Espírito de Deus conosco e os dons maravilhosos dele. Então, eu convido vocês para continuarem lendo a Bíblia. Leiam a Bíblia e peçam para Deus dar para vocês do seu Espírito. Que o Senhor abençoe vocês grandemente. Vamos orar ao nosso Pai. Bendito Deus Todo-Poderoso. Obrigada, meu Pai, pela leitura, pela meditação. Obrigada, Senhor, pelo ensinamento. Obrigada, Senhor, porque Tu nos ajudas a esclarecer as dúvidas
e nos ajudas e nos animas a seguir em frente e nos incentivas, Senhor, porque o Teu Espírito está conosco, porque o Teu poder está conosco e a Tua misericórdia e o Teu amor está conosco, a Tua mão poderosa está descendendo constantemente sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque Tu seguras a nossa mão com a Tua mão gloriosa e queremos fazer a Tua vontade, queremos Te agradar em tudo. Nós queremos cumprir todos os Teus mandamentos, Senhor. Só com a Tua ajuda vamos conseguir. Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua vontade. E agora, meu Pai, em meio à Tua misericórdia e o Teu amor e as Tuas promessas, eu te peço, Senhor, que estendas a Tua mão poderosa e cures todas as pessoas, os homens, as mulheres, os anciãos, as crianças que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão nas suas casas, nas suas camas, nos seus lares, doentes, adoecidos, todos aqueles que estão em cadeiras de rodas, as pessoas que nasceram com o síndrome de Down, o autismo, as pessoas que têm ataques de epilepsia, aqueles que não conseguem pensar direito, que não conseguem raciocinar. Eu te peço, Senhor, que estendas a Tua mão que cura, que libertes eles, porque eles são escravos daquela doença também, além da escravidão do inimigo. As doenças escravizam também. Eu te peço que, por favor, tenhas misericórdia e libertes eles, Senhor. Olha para eles, porque há muitas pessoas que têm sido vítimas de bruxarias e de feitiços. E eu te peço, Senhor, que repreendas esses espíritos malignos, que tires todas essas maldições e liberte, Senhor, cada pessoa. Ouve as orações deles, ouve o clamor deles. Eles clamam a Ti, pedem a Ti na oração, Senhor. E se eles não souberem orar, tem misericórdia deles também, ensina para eles, Senhor, ajuda eles, o meu Pai, para que todos recebam a bênção, para que todos possam receber um benefício, uma cura no seu corpo, porque há muitas pessoas doentes na sua pele, nos seus ossos, doentes nos seus órgãos internos, Senhor. Tu sabes, Tu conheces cada pessoa e conheces qual é a sua doença. Meu Pai Santo, eu te peço esse milagre, esses sinais, Senhor, conforme as Tuas promessas maravilhosas que fizeste para nós desde faz muito tempo. Te agradecemos, meu Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Pedimos tudo a Ti, a honra e a glória sejam para Ti, Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos cantar o coro 137, intitulado Que Maravilha. Que maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla que Cristo me halló! Y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito e louvado seja o Senhor. Agradecemos o nosso Deus, o nosso Pai, por essa oportunidade que Ele nos deu hoje de estarmos todos juntos, meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas recentes e que vieram pela primeira vez. Que Deus abençoe vocês grandemente e um abraço para todos vocês e para as crianças. Muitos beijinhos, porque eu preciso mandar os beijos para as crianças. Obrigada e até mais. Deus abençoe.